Pessoal, hoje nós vamos tecer alguns comentários acerca da educação à luz do Espiritismo. É um tema muito interessante porque vem falar justamente do aspecto educacional, tanto no aspecto do conhecimento, como principalmente da parte moral. E o que a doutrina espírita pode contribuir em ambas as partes? Bom, nós sabemos que a doutrina espírita, ela é dos espíritos. Kardec, ele foi o codificador, foi aquele organizador de todas as informações, né, que ele já tinha em mãos, embora desorganizadas, e outras que ele, a partir das suas experiências, das suas vivências, nas sessões de mesas, girantes, enfim, ele começou a elaborar uns questionamentos acerca daquele fenômeno e de todas as questões que nós, seres humanos, temos em relação ao que somos, o que nós estamos fazendo aqui, de onde viemos, para onde vamos, qual é o sentido da vida, né? Por que existe o fenômeno da morte, por que uns são mais felizes e outros são infelizes. Então, são questões filosóficas acerca de você como ser. E essas questões foram colocadas e daí gerou o Livro dos Espíritos, né? Não foi à toa, né, que Kardec usou uma pedagogia, porque ele era um educador, e isso que a gente vai falar sobre educação, onde a doutrina espírita se baseia na educação, porque ela vem, de fato, nos ajudar a nos educar, né? Esse conjunto de conhecimentos e de experiência que nós passamos para o nosso semelhante, através do aprendizado que possuímos e repassamos isso adiante. Cada um de nós aqui recebeu a educação familiar, a educação escolar, ou seja, os conhecimentos e as experiências daqueles que adquiriram e repassam uns para com os outros. Por isso que a doutrina, ela é racional. Por isso que quando se fala da fé raciocinada, é no sentido de que, do que de fato eu acredito, porque a fé é essa crença, né, essa fidelidade àquilo que você conhece, e aquilo é ponto fechado dentro de você. Porque você utilizou o atributo que o Criador nos concedeu como espírito, que é a inteligência. E, ao mesmo tempo, nos auxilia nos nossos sentimentos, que é o nosso grande problema, os nossos sentimentos. Ou seja, ainda não conseguimos, né, utilizar os nossos sentimentos da forma como os espíritos superiores e o próprio Jesus espera de cada um de nós. Passaram-se 2000 anos e temos dificuldade ainda de amar. No entanto, temos o conhecimento, né? Todos aqui desligaram os seus celulares. Desligaram? Porque todos temos um celular. E esse celular, ele é um instrumento que facilita a nossa vida? Sim. A minha sobrinha passou o fim de semana lá em casa, no sábado à noite, o tempo inteiro ali no celular escrevendo. O tio Marco deu uma gargalhada. Aí escrevia lá, as outras respondiam, ele é bonito ou feio? E começaram a responder ali, e ficou um diálogo que ficou horas. Né? Então está aí a internet, né? O Messenger, o que for, sei lá, Facebook, que é o elemento que um celular permite que nós nos comuniquemos. Ou seja, a tecnologia baseada no conhecimento facilita muito as nossas vidas ou até, às vezes, atrapalha. Há bem pouco tempo, o Alberto adquiriu um celular, né? Você vê que foi com o tempo, né, Alberto? E eu detesto também celular. Eu também deixo ele ali, não quero nem saber porque, sabe, é complicado. Mas, então, essa parte do conhecimento, quando nós adquirimos esse conhecimento, ele é passado de geração para geração. Mas também ele é passado de acordo com aquilo que a sua cultura, o seu modo de ser, né, daquela comunidade, daquele país, né, vive. Por isso que Jesus sempre nos fez pensar e nos relacionar com as diferenças. Porque lidar com o igual não é tão difícil, né? Todos nós aqui somos espíritas. Quem está vindo pela primeira vez aqui na casa? Seja bem-vindo, né? Volte mais vezes e a casa é sua como você é nossa. Então, você, não sei se você é espírita, mas você está em vias de entender um pouco mais acerca do que é o espiritismo. Boa parte de nós aqui, então, já somos espíritas. É muito fácil eu falar sobre vida após a morte, sobre reencarnação, né, sobre obsessor. Ninguém ficou assustado, né? Sobre os espíritos superiores, porque isso é um conhecimento, né,
que nós adquirimos através dos livros da codificação, ou seja, nos educamos acerca desses conhecimentos que foram colocados pelos Espíritos. Agora, lidar com o diferente, é aí que é complicado, porque ele vai ter a sua forma de ver, de sentir e perceber a si e a sua própria vida, o seu semelhante. E isso é uma das dificuldades muito grandes que nós ainda temos. Quem costuma ver um seriado chamado Jornada nas Estrelas, né? Você gostou, né? Já falou já da tecnologia, mas é isso aí mesmo, gente. Eles têm uma coisa chamada primeira diretriz. Primeira diretriz. Ou seja, a primeira diretriz consiste em não interferir na cultura de um povo inferior, para que a sua influência não venha ao quê? A alterar o modo operante daquela cultura. Você pode sim ser um observador daquela cultura, mas não uma pessoa que vem influenciar aquela cultura, porque eles não têm o entendimento do que você é, do que você faz, do que você pensa. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, antes de 1500, né, os índios ficaram, né, digo assim, espantados com aquelas caravelas, achando que eram naves, né? Enfim, os portugueses chegando com aquelas armas que cuspiam fogo, com espelhos que refletiam a imagem daquela pessoa, e aí ele tinha a impressão de que pegou a alma dele porque ficou no espelho. Olha só, que coisa, né? Pois é, porque eram seres primitivos em relação a um povo mais evoluído tecnologicamente, que eram os portugueses. Então, a influência deles, naquele momento, foi boa ou ruim? Foi ruim no momento em que o português começou a impor a sua religião, a impor a sua cultura diante de um povo que tinha a sua tradição. Isso foi um erro histórico que boa parte de nós, seres humanos, fazemos com outras civilizações que consideramos inferior à nossa. Então, dentro desse conceito, né, da ideia de que cada povo, cada ser tem uma forma de Jesus tinha esse entendimento de a gente aprender a lidar com a diferença do outro, procurando o quê? Conhecer o seu semelhante. E a partir daí ele também te conhecer. E aí, se ele buscar um entendimento do teu conhecimento, da tua experiência, vai depender única e exclusivamente da vontade dele, e não que você imponha. Então, a doutrina espírita, ela não impõe absolutamente nada. Tudo que os espíritos colocaram ali foram questões feitas por nós a respeito do que somos e do que nos cerca. Diferentemente de outras religiões que têm a ideia salvacionista. Gostou dessa, Paula? Salvacionista. Vocês entenderam, né? Basta aceitar Jesus ou qualquer um que diga a você que eu vou te salvar e você, cegamente, sem uma fé raciocinada, por que eu tenho que te seguir? É a pergunta que faríamos, né? Quando Kardec pergunta, o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, o que é? Né? O que é o Espírito? O que é reencarnação? Ou seja, uma dúvida, uma questão. Por que as coisas são desse jeito? Por que o fulano sofre e o outro não? Então você está querendo o quê? Entender um processo que para você é duvidoso. Você está buscando se educar. Quando você recebe algo pronto, e diz assim, a partir desse momento, se aceitando, você está salvo, essas doutrinas salvacionistas não te permitem o quê? Raciocinar. Não te permite a você entender o processo. A nível de sentimento até vai ajudar a gente, porque nós, nas nossas dificuldades, e aí vem os desesperos, as dores e os sofrimentos, ou seja, nosso sentimento ali arrasado, a gente precisa do quê? De um consolo, né? A gente precisa de um paliativo que para aquele momento podermos o quê? Encontrarmos um pouco de paz, de tranquilidade, né? Um refrigério para nós. Mas isso passa, gente. É que nem dor de cabeça. Você toma um remédio que vai diminuir a dor de cabeça até ter, mas a doença ainda continua a existir. As dificuldades vão existir e elas vão aparecer mais adiante. E muitas das vezes aquele remédio não vai mais funcionar, porque o próprio organismo já vai criar, né, resistência. E aí é a mesma coisa com as questões da vida. As respostas que me deram, as afirmações que disseram para mim, isso você tem que aceitar para que você seja salvo, e aí a salvação não vem, o que acontece? Você fica perdido, você fica descrente,
você fica desanimado, você fica sem esperança. E a doutrina espírita não. Ela vai te dar todos os subsídios para que você encontre as respostas que você precisa saber. É o caminho individual de cada um, mas que precisamos um dos outros. Porque a doutrina espírita não se isola, ela precisa do outro para que você, do conhecimento, da forma educacional que você recebeu aquelas informações, venha sedimentar em você através do quê? Seu Gildo? Da prática. Quando o senhor está ali, né, junto com os jovens lá na escovação, o seu Gildo está praticando uma ideia que ele recebeu, a lei de causa e efeito que foi dita no Livro dos Espíritos a ele. Né? Toda causa vai gerar um efeito, uma consequência. Se ele produz boas causas, consequentemente, vai ter o quê? Consequências boas. Se ele está praticando o amor, ele vai ter em resposta o amor. Ou seja, ele vai unir o conhecimento com o sentimento. Ele vai unir as duas coisas. Por isso, qual é a frase primordial da doutrina espírita? Está lá na Federação Espírita Brasileira, na Avenida Passos. O que foi? Hein? Fora da caridade, não há salvação. Então, a caridade... O que é a caridade? Você, o que é a caridade? Você que está me olhando assim... Né? O que é a caridade? É o quê? O amor, né? É se doar. Exatamente. A gente se doa. O que é o educador? É aquele que se doa para o outro. É aquele que vai passar o seu conhecimento e o seu sentimento para o outro. Ele vai compartilhar isso com o outro. Fora da caridade, ou seja, fora da doação, não existe a salvação. Porque não adianta você ter somente o conhecimento, que vai te educar, porém, não vai te dar a base e a sustentação dessa crença, né, dessa fé que você tem, que é justamente praticar, exercitar, né, ali, junto àquele seu semelhante. E a doutrina espírita, ela se baseia nesses três aspectos, para que você possa ter o chamado tripé, que é a parte filosófica, que são as questões mesmo intelectuais, as questões materiais à nossa volta, são os fenômenos de ordem natural, porque até então considerávamos como sobrenaturais. Uma mesa voando, meu Deus, o que está acontecendo? A mesa está voando, né? Todo mundo com medo, não. Foi estudado pelos cientistas daquela época e verificou-se que, na verdade, era um fenômeno que o ser humano desconhecia. Porém, com essas experiências, percebeu-se que existia uma força numa outra dimensão que se utilizava das energias dessa dimensão para produzir o fenômeno. Isso a ciência está estudando aí a beça, considerando as várias dimensões que existem no universo, né? E os chamados Stargates, que são os portais para entrada e saída desses locais. Isso a ciência hoje atual está estudando isso. Então, naquela época, em 1857, já os cientistas já começaram a perceber isso. Isso está no Livro dos Médiuns. E a parte ética moral, que é o Evangelho. O Evangelho redivivo, aquele Evangelho, aquelas lições que o nosso mestre, o nosso educador Jesus, nos ministrou há 2000 anos passados e que, por mal compreendido pelos alunos, foram novamente trazidos à baila para que refletíssemos acerca das parábolas e dos ensinamentos e dos sermões de Jesus que estão contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, que, aliás, está uma promoção excelente ali, depois vocês procuram o Murilo, né, para quem quer ler. Então, gente, é esse triplo aspecto: filosofia, ciência e moral. Isso é a base que nós, de fato, precisamos, que vai nos dar o sustento dessa forma educacional que precisamos ter. E é essa forma que a doutrina espírita vai passar para nós. Não só o conhecimento, mas principalmente o que significa verdadeiramente educar o nosso semelhante. No livro, o Alberto gosta muito desse livro, do Vinícius, é a Seara do Mestre, a Seara do Mestre, né? Não, deixa eu ver aqui, vou lembrar o nome do título. O capítulo chama-se Gerações Futuras. E tem uma história que o Vinícius conta de Licurgo.
Licurgo era um orador ateniense. Isso já rolou um tempão lá atrás. E ele era uma pessoa muito prestigiada, um filósofo, e foi convocado pelos administradores a falar sobre a educação. E aí, o que ele fez? Eu preciso de 3 meses. 3 meses para falar de educação? Então os caras acharam estranho. Eu preciso de 3 meses para apresentar a vocês o que é educação. E aí passaram-se os 3 meses. E aí veio o Licurgo com 2 lebres e 2 cachorros. Estava aquela plateia ali, né, querendo ver o que ele ia apresentar. E aí, inicialmente, ele vai e solta uma lebre. E logo depois ele solta um cachorro. E aí, gente, o cachorro parte para cima, ainda bem que ela já dormiu, né, e destroça a lebre. E todo mundo ficou assim, né? Foi aquela loucura, né? O cachorro foi lá e acabou com a lebre em 2 tempos. Todo mundo ficou chocado. Logo depois, ele prende outro cachorro, é claro, né? E solta a outra lebre. E aí solta o segundo cachorro. E aí, para surpresa geral de todo mundo, o cachorro brincou, rolou com a lebre numa alegria, lá um lambendo a cara do outro, e ficou tudo certo. E todo mundo ficou assim, como é que pode? E aí ele explicou, esses cachorros são da mesma raça, da mesma idade, tiveram as mesmas condições de alimentação e tudo. Mas vocês perceberam qual foi a diferença dos 2? Hein, o tricolor? Percebeu? Foi que um eu eduquei e o outro não. E é assim conosco. A doutrina espírita fala disso. Quando a doutrina espírita coloca o que é Deus, já nos colocou uma situação muito interessante, né? Porque não diz quem é Deus. Porque quem é Deus, a gente acaba se identificando com Ele. Quando ele diz o que é uma coisa que não somos nós. Então dá para se concluir logo de saída que Deus não é ser humano. Ele é algo que transcende a isso, que a gente não tem nem ideia. E por nós não termos ideia, essa que foi a grande sacada de um homem extremamente inteligente como Kardec, de perguntar. Porque quando a gente fala assim, quem é, eu já sei que você é um ser humano, que você está aqui comigo, você tem mais idade, eu tenho menos idade, isso, aquilo, tal, 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 tal. Momento de relação. Fica muito fácil. Eu não tenho muitas dúvidas, porque ele é um semelhante a mim. Mas quando você percebe o que é isso? O que faz com que nós fiquemos o quê? Vocês que adoram novela. Curiosos. Né? Então o que será Deus? Deve ser o quê? Será que é um velhinho que usa um cajado? Não, o ser humano ele não é, porque ele não é assim, quem é. Então o que ele é? E aí, gente, é essa questão, né, como coloca, de dúvida, essa dúvida salutar de querer saber o que é. E cada vez que a gente descobre, como Jesus falava, né, eu e Deus somos um só, ou seja, nesse processo de cada vez mais nos identificando com o Criador. Olha que legal isso, né? Então, você vai buscar, se educar, o conhecimento que vem lhe trazer mais o quê? Possibilidades, entendimentos e não fechamentos. Como também descobrimos que nós não somos o corpo. Olha que legal. Nós somos o quê? Cida, deixa os outros falar. Nós somos o quê? Espíritos. Não é isso? A gente estudou isso, não foi? Nós somos espíritos. E o que é o espírito? Aí é complicado explicar para vocês que as palavras de vocês são tão pobres que não tem nenhuma denominação humana para se dar o que é o espírito. É uma centelha, tipo uma energia, sei lá, né? Com o tempo vocês vão entender. Não adianta eu explicar para a nossa amiguinha aí que dormiu, claro, porque ela não vai entender nada que eu estou falando por enquanto, justamente porque ela não tem o entendimento das coisas. Mas no futuro, com certeza, ela vai ficar de olho aberto e prestando atenção em tudo. Por quê? Porque ela ganhou maturidade, ganhou bases para poder compreender uma coisa que aí sim para ela é de entendimento. É a mesma coisa em relação a nós. Nós ainda não temos entendimento do que... Mas eu sei que eu não sou o corpo. Então eu me educo a entender que isto aqui é apenas o quê? Um instrumento que temporariamente, porque eu também entendi
que a vida continua, antes e depois do corpo, está lá no Livro dos Espíritos. Eu compreendi esse processo. E o que vai acontecer com isso? Isso tem que se tornar, gente, uma certeza. Eu tenho que crer nisso, tenho que ser fiel a isso, porque racionalmente isso já me foi provado. Ou seja, eu sou muito mais do que eu achava que era. Como uma criança, né? Já pensou eu desse tamanho, uma criança pequenininha me olhando, ela vai me olhar assim, né? E quando ela crescer, ela vai ver que o mundo é diferente, mas naquele momento ela viu o mundo da posição dela. Então é da mesma forma, conforme nós vamos crescendo, nos aprimorando, nos melhorando, nós vamos ter um entendimento maior e melhor de todas essas coisas. E aí eu acredito, ou seja, eu sou um ser que estou temporariamente habitando um corpo, cujas experiências que eu estou tendo nesta existência estão me dando condições de quê? De desabrochar todo o potencial divino que eu tenho, que eu sou, que nem é uma semente, né? Que a cada dia, quando germina, vai se tornar um dia uma árvore, mas da noite para o dia isso não acontece. Acontece? É a mesma coisa nós, seres espirituais. Conforme vamos tendo experiências, e essas experiências vão me tornando mais consciente do que eu sou. Antes eu era uma criança, agora já estou crescendo, já estou vendo o mundo de outra forma, de outro momento. Então isso é uma certeza. Eu sou espírito. E quando a gente tem essa certeza, gente, a gente se educou, que nem um cachorro, né? A gente se educa. Ou seja, eu não tenho que ter medo da morte. Eu não tenho que ter medo daquele que vai me fazer mal. Por quê? Porque eu nunca vou morrer. Porque eu vou continuar sempre existindo. Mas os meus sentimentos, esses é que são os grandes problemas nossos. As inseguranças, as tristezas, as frustrações. E aí que justamente a doutrina espírita vem entrar para nos ajudar a educar, né, os nossos sentimentos. De maneira que venha fazer com que tudo que eu conheço, lei de causa e efeito, reencarnação, vida após a morte, colônia espiritual, tudo isso a gente sabe, né? O que eu faço com isso? Quando André Luiz estava lá no nosso lar, vamos pegar o trecho do filme, porque boa parte das pessoas... né? André Luiz era extremamente mal educado. Ou seja, ele foi educado a ser o quê? Um homem respeitável, pela condição social dele e condição de profissional, no caso médico. E ele se achava que aquela mesma educação que ele teve deveria ser o quê? Exercida onde ele estava. E por ignorância, né, ele chega lá naquela cena do filme, vocês se lembram dessa cena? Que ele chega lá para falar com o ministro Genésio, que estava atendendo 2 pessoas, e tinha uma série de pessoas sentadas que ele ignorou totalmente. Passou por todos e foi direto lá falar com o homem. Muito cara de pau, né? Nem licença ele pediu a ele. Chegou, eu quero falar com o senhor. Os 2 estavam ali também, nada significava. Qual é a educação que ele recebeu? Orgulho. Eu sou superior e eu que tenho que ser atendido. E aí chegou para ele e questionou. O personagem, Genésio, educadamente, dentro do conceito aprendido na sua educação, de respeito ao próximo, independente da condição dele. Quem ensinou isso para a gente? Foi Jesus. Quem educou a gente dessa forma? Foi Jesus. Porque Jesus incluía os excluídos. Ele lidava com todas as diferenças e tratava todos de maneira igual. Não censurava, mas procurava alertar em relação ao mal que nós estávamos fazendo a nós mesmos. Por isso dizer, procure não errar mais. Você já sabe o que te acontece quando você erra. Então diz assim, pô, cara, cai a ficha, né? Vê se melhora a partir de agora. Então, da mesma forma, Genésio, utilizando-se daquela educação que ele recebeu do Cristo, ele disse assim, o que você deseja? Eu tenho um problema para resolver. E aí ele, educadamente, respondeu, eles também. Você aguarde a sua vez. Um homem saiu danado da vida. E aí exercitou uma coisa que a gente tem muita dificuldade. O que é? A paciência, né? Ele foi o último, sentou lá, chegou até a cochilar lá no banco, né? Por quê?
Porque Genésio fez o que Jesus falou para os discípulos. Vocês se lembram disso? Se vocês forem convidados a uma festa, e se vocês fizerem o que fazem os fariseus, que era uma facção religiosa, extremamente orgulhosa, sentarem na primeira fileira, porque eles se consideravam os importantes, né? Os privilegiados, os ungidos de Deus, e o dono da festa, porque ele é o anfitrião, diz assim: meu irmão, por favor, esse lugar não é seu não, esse lugar é ali da Angélica. Angélica, vem para cá. Aí a Cida vai lá para trás, de cabeça baixa, envergonhada e cheia de raiva do anfitrião, né? Porque não compreendeu o processo. Ou seja, a humildade. É essa educação que Jesus veio trazer, e é essa educação que nós precisamos ter hoje. E a doutrina espírita nos ajuda nisso. Humildade. Se permitir a se tornar um ser melhor a cada dia, com a humildade. Porque com orgulho eu me fecho em si mesmo. Por isso está lá, o que é Deus? Justamente para você ir em busca sempre dessa resposta. E nunca ficar fechado em si mesmo. E encastelando dizer assim: Deus é isso aqui, ó, e aceite, porque se você não aceitar, você vai para o inferno. Né? E aí começa a botar aquelas figuras fantasmas agora para a gente ficar assustado, porque desconhecemos essas coisas. Mas quando nós conhecemos e praticamos, isso está fechado. E foi isso, né, e é isso que a doutrina espírita procura passar. Humildade. Essa é a educação que nós precisamos. Qual é a postura educacional do mundo hoje? Na época da Renascença, quando o ser humano saiu da chamada Idade das Trevas, que foi aquela idade na Europa, só na Europa, depois a influência na América foi por causa dos europeus. No Oriente, nem tanto. Mas na Europa, a Igreja Católica dominava praticamente todas as nações. E, consequentemente, a sua influência, a sua educação era muito rígida em função do que estava escrito no Evangelho, que só alguns que tinham acesso, e daquilo que você tinha que praticar. Daí existiram algumas pessoas que protestaram, e aí vocês já devem saber quem são, né? Os protestantes, que eram contra a forma como a igreja conduzia, o companheiro aqui está aqui presente, e sabe muito bem das indulgências, né? Em que aquilo ali foi a gota d'água do processo. Ou seja, tudo era mercantilizado. Para que você pudesse adquirir alguma coisa, você tinha que pagar muito caro, materialmente, para que isso existisse. Então os caras começaram a protestar, e aí houve aquela revolução toda da reforma. Consequentemente, abriu uma brecha, né, no meio da religião. E com isso, os espíritos foram reencarnando, né? Esses espíritos como Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, todos esses espíritos na área da ciência, da filosofia, né, da educação, porque abriu uma brecha para que eles pudessem trazer o quê? A iluminação. Aí vem o chamado iluminismo, né? O renascimento, né, do ser humano. E com isso veio a educação. Novamente, porque a educação era só para poucos. E aí permitiu-se a criação de escolas, de universidades, para que as pessoas pudessem estudar. E Kardec teve essa influência também como educador do próprio Pestalozzi, que veio trazer uma forma pedagógica de aplicar o quê? A educação. Então, surgiu logo depois, em 1800, em relação a tudo. Então, todo esse processo educacional já vem de longa data, no sentido de que nos trazer esse conhecimento, a exemplo do celular. Mas, e moralmente? O que nós fazemos com isso? É o que fazemos hoje, né? Poderíamos utilizar o Código de Ética Moral da Humildade no mundo de hoje? Não. Por quê? Qual é a educação que nós recebemos desde pequeno? Você tem que ser o melhor. O segundo é o primeiro perdedor. Gostou dessa, Cida? Né? E aí, você tem que sobreviver. Matar um leão por dia. Né? Por quê? Porque o mundo é competitivo. Só os melhores sobrevivem. Isso está lembrando muito o nosso primitivismo lá, né? Que o mais forte é que sobrevive. Só que agora a gente mudou. Usa nosso intelecto para que nós sejamos os melhores. E aí, quais são as doenças atuais do homem a nível do sentimento? Hein, Lília? Depressão. Lília, qual é a outra aí? Ansiedade, síndrome do pânico, medo. E por aí vai. Porque nós, espíritos, não somos a matéria, gente. Isso é transitório. Eu desencarnei e ficou tudo aí. Mas eu, ser espiritual, com sentimentos, clamo o quê? Paz, tranquilidade, equilíbrio.
Porque o Criador é perfeito. Se eu sou criatura, eu tenho toda a perfeição dele. Por isso Jesus chamava, vós sois deuses, né? Então, gente, é o que está faltando. A nossa educação visa sempre o aspecto intelectual, em que as pessoas só visam o quê? A matéria. E a doutrina espírita fala do espírito, que transcende tudo isso. Como diz Maria, tudo passa. Mas você não. Você, ao se deparar fora desse corpo, ir para outra dimensão, que a gente chama de plano espiritual, você vai se deparar não com um julgador, como disseram algumas religiões, você vai ser julgado. Quem é ele para me julgar? Quem é ele que viveu a situação que eu vivi? Eu tenho que falar, o julgamento está em nós mesmos, porque a lei de Deus está na nossa consciência. Sou eu o meu julgador e meu juiz. E sou eu que tenho que me absolver. Porque eu sou um espírito em evolução. Se eu errei, é porque eu fui ignorante, ou viciado, ou de má vontade. Mas cabe a mim me reeducar. E aí vem a autoeducação. Eu me autoeduco. Eu procuro, como diz Kardec, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça diariamente para se tornar um ser melhor. Isso, gente, é diário, é constante. Para que eu me torne o quê? Um ser melhor. Para que eu possa sempre que retificar os meus erros e ratificar os meus acertos. Isso é importante. E Jesus nos deu todas essas dicas como educador há 2000 anos atrás. Você acha que inicialmente ele tinha os seus discípulos, ou seja, os seus seguidores, que gostaram da ideia, se sentiram bem com ela, confortáveis. Por quê? Porque até então só sofriam. De um lado, a religião massacrando, de outro, os romanos tomando tudo que podiam. E eles ali naquele momento histórico ruim. E aí vem uma pessoa e diz assim, vós sois deuses, Deus te ama. Porque até então o Deus que entendia, o Deus do quê? Qual a maneira que eles foram educados? Com Deus vingativo, com Deus punitivo, com Deus que está ali para o tempo inteiro te vigiando. Primeiro deslize, se der, ele te castiga. Essa foi a forma como foram educados. Jesus veio trazer uma outra educação. Deus te ama. Deus te acolhe, como a parábola do filho pródigo, né? Deus quer que você seja feliz. Deus confia em você. Deus quer que você se torne um ser melhor. Porque o reino dos céus, aí tira de você, não é a matéria, não. O reino do céu é você. O reino do céu está aqui dentro. É semelhante a sempre coisas boas. Então Jesus nos reeducou, nos motivando, nos valorizando, nos dando esperança. Mas que para que conseguíssemos isso, lembra, Alberto? Nós estávamos lá na montanha, no Sermão da Montanha, né? Mas aí você era o guarda. Aí estava lá, Jesus falando do Sermão da Montanha. Os lá, bem-aventurados, né? E foi falando tudinho de que maneira você poderia, né? E todas as orientações de forma educativa para que você, passo a passo, pudesse fazer todos aqueles processos dentro de você, com tranquilidade, com paciência, porque ninguém vira santo da noite para o dia. Mas o esforço tem que ser constante, né? Então ele deu todas as diretrizes ali, passo a passo, né? As bem-aventuranças que nós conhecemos. E deu vários exemplos. Porque ele, como educador, precisa o quê? Dar o exemplo. Porque ele acredita no que ele fala, ele fala assim, acredita nas obras que eu estou realizando. E quando os apóstolos davam aquelas vaciladas clamorosas, tipo Pedro, quando estava lá no barco, e todo mundo dizia, Jesus está andando nas águas, né? Todo mundo ficou feliz, parece super-homem andando assim. E aí, eu também quero. Tal. Até então ele acreditava. Por quê? Porque ele conhecia que Jesus fazia aqueles fenômenos físicos ali, que nós, hoje em dia, precisamos de máquinas, mas futuramente nós vamos realizá-los. É possível. E aí Pedro, então vem Pedro. E aí Pedro, animadíssimo, entusiasmado, com a primeira pessoa que chega na casa espírita, entusiasmada para pegar todos os trabalhos da casa, né, Alberto? Quero fazer tudo, não sei o quê, tá legal, então vamos fazer o seguinte, chega um dia que o cara não aparece, o cara some, não tem tempo, é a mesma coisa, Pedro se entusiasmou, saiu e começou a andar. E aí, os outros ficam assim, Pedro está andando sobre as águas que nem Jesus. E Jesus dá aquele sorriso, então continue vindo, né? Você está acreditando em você, está acreditando no teu potencial, naquilo que eu te falei. E aí, de repente,
Pedro começou a pensar. E aí começou a ter dúvidas. E aí o que aconteceu com ele? Afundou. E aí Jesus teve que vir socorrê-lo e dizer assim: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Estava indo tão bem, né? E assim somos nós, né? A gente tem esses altos e baixos. E esse é um processo nosso. A gente acredita, né? Mas quando a gente vai testemunhar, a gente às vezes fraqueja. E nesse fraquejar, é que nem a criança, né? Quando está aprendendo a andar, cai, machuca o joelho, mas se levanta de novo. E é o que precisamos fazer sempre. Nós não vamos tornar humildes, bondosos, caridosos, amorosos da noite para o dia. Hoje eu estou de bom humor, amanhã eu estou de mau humor, né? Aí é preferível a pessoa se afastar, né? Ele está mal-humorado hoje, deixa ele ficar mais calmo. Aí depois é assim, gente, a gente oscila. Por quê? Porque a gente ainda está em processo educacional, né? Então Jesus sabia perfeitamente que cada discípulo viveria esses processos. Mas ele mais tarde teve que colocar o quê? Os seus apóstolos. Ou seja, os que iriam entender a forma educacional, iriam absorvê-la dentro de si e precisavam praticá-la. Tanto que ele reúne os 12 apóstolos, significando as 12 tribos de Israel, no simbolismo, né, hebraico, e pegou, não um, diz assim: fulano, você vai aqui, ciclano vai ali. Não, ele foi pegando duplas. Lembra que eu falei no início que a doutrina espírita compartilha, ele não faz sozinho? Jesus também usou a mesma técnica. A gente precisa um do outro para um dar um braço para o outro e para ninguém cair. Porque se eu cair, o outro me empurra para cá. Se ele cair, eu puxo ele para cá. Então, os apóstolos foram divididos em duplas para divulgarem a nova forma educacional que os outros ainda não conheciam. Porque conheciam sim o que estava escrito na lei. O que diz na lei? Jesus falava, né? De que maneira você foi educado? Amar a Deus sobre todas as coisas, de tudo isso, do amor, pá. E eu acrescento mais uma: ao próximo como a ti mesmo. Porque Deus, amar a Deus, é subjetivo. O que é Deus para você? O que é Deus para você? Mas o próximo, ele é objetivo, porque eu estou vendo, eu sei quem ele é, ou vou descobrir quem ele é. Então, o exercício do sentimento vem nessa relação, o quê? Objetiva. É aquilo que eu estou vendo, é aquilo que eu estou sentindo. É aquele ser que eu vou me relacionar. Deus é subjetivo. Eu não tenho a prática junto com esse ser, o que é esse ser. Mas com o meu semelhante eu tenho. Olha a pedagogia do mestre. E é isso que ele falava: vão e divulguem essa ideia. Eduquem as pessoas a deixarem de ser orgulhosas, não impondo, mas dando exemplo. Se vocês chegarem no local e forem bem recebidos, que a paz esteja convosco. Lembram disso? Mas se você chegar no local e eles não quiserem te receber, a paz volta com vocês e limpem a poeira das suas sandálias. Significa o quê? Você não tem que ficar com raiva porque eu não acredito na reencarnação. Aquele fulano não acredita. Como é que pode você não acreditar na reencarnação? Isso está explicado, cara. Você está vendo que essa pessoa sofre porque na vida anterior ela fez isso e isso, e você acha justo Deus colocar a pessoa que tem tudo na vida e o outro é um miserável sofredor? Isso está muito claro, cara. Isso não interessa. Para mim só existe uma vida e ponto final. Aí você não dorme, você perde a sua paz, você fica com raiva daquela pessoa. Tudo ao contrário que Jesus falou. Ou seja, você acumulou a poeira, a sujeira da tua inferioridade em você. Então você tem que manter em paz. Não é o momento dele ainda. Porém, ele ouviu. E se ele ouviu, como a gente faz muitas das vezes na reunião de esclarecimento de espíritos, a gente joga a semente, joga a informação, joga o conhecimento. Agora, quando aquilo vai germinar, isso é com ele, não é comigo, não é com nenhum de vocês. Jesus não impunha nada e a doutrina espírita muito menos. É de cada um. Mas o nosso dever é o quê? Despertar consciências. Se ela não quiser, livre-arbítrio dela. Eu continuo com a minha paz, com aquilo que eu acredito, com a minha tranquilidade, e não absorvo nada de negativo daquela pessoa ou coloco as minhas inferioridades para fora nesse momento. Gostaram da didática de Jesus? Pois é. Só que nós entendemos essa didática do modo errado
e com isso atingimos posturas totalmente diferenciadas daquela que Jesus pregava. Perseguimos o próximo, impomos a nossa religião, lembram disso, das histórias, né? Inquisição, cruzadas, enfim, a gente já sabe essa história. E a doutrina espírita vem nos dizer e nos lembrar que não é dessa forma, que nós não temos que fazer com que as pessoas acreditem no que nós acreditamos, mas o nosso exemplo, a nossa postura diária, porque é esse esforço que temos que fazer, é que vai fazer com que ele pense assim, caramba, ele é diferente por quê? Eu trabalhava na Telerge e tinha uma moça, ela mora até por aqui, e ela adorava, achava que era um cara tranquilo, né, Paulo? Tranquilo, né? E, né, pá, sempre educado, enfim. Ela achou que eu era evangélico, olha só, né? Porque ela era evangélica, então ela achou que eu era evangélico. Aliás, eu tenho esses disfarces, gente. Eu vou nos lugares, todo mundo acha que eu sou católico, né? Eu trabalhei 12 anos no orfanato, todo mundo achou que eu era evangélico, mas não era, enfim. Porque o trabalho, ele é independente, é isso que nós vamos concluir. E um dia, eu estava aqui na porta do grupo e ela mora aqui perto. E ela me viu na porta do grupo espírita Fabiana. Parou, olhou para mim com os olhos marejados de lágrimas. É sério. Olhou para mim assim, você é espírita? Eu falei, sou. Ela ficou assim, mas eu sou a mesma pessoa que você conhece. Ela você tem razão. Você me fez pensar diferente da doutrina espírita. Esse é o exemplo, gente. É o exemplo, né? Então, a nossa postura é que vai fazer com que as pessoas reflitam, porque diante de uma adversidade, de uma situação, né? Recentemente, né, retornou ao plano espiritual um companheiro, um trabalhador nosso. Qual foi a nossa postura? É da certeza que ele está bem. Dá para ter palma aí. Beleza, fez a sua parte. Daqui a pouco eu estou aí, né? Enfim, é essa certeza. Do que muitas pessoas que entram em desespero por causa da saudade, por causa da perda, e ficam ali numa situação, às vezes, de anos, décadas, sentindo e sofrendo aquela perda. Então, o nosso exemplo nos dá o quê? Como você consegue fazer isso? Você tem sangue de aço? Você é um homem frio? Não. É porque eu acredito nessas coisas. Aí você diz nas coisas que você acredita. Se ela se interessar, aí você vai mais profundamente explicando a ela. Mas isso vai depender dela, porque a curiosidade dela, lembra o que é Deus, vai fazer com que ela possa... Por que ele é assim desse jeito? Por que ele procura sempre no momento ser sempre mais humilde, embora a gente saiba que ele tem um potencial muito bom, mas ele está sempre na dele, ali tranquilo, sabe o que tem que fazer, não precisa se mostrar, aparecer. Por quê? E eu me acho tal e não chego nem aos pés dele e ele está ali na dele. Exemplo de Chico Xavier, né? Quantos ilustres pessoas da sociedade iam lá beijar a mão dele e ele retornava dando um beijo na mão daquelas pessoas. Um espírito elevadíssimo. Jesus, diante de Pilatos, pergunta assim para Jesus, o que é a verdade? E Jesus fica calado. Por quê? Adiantaria dizer para ele o que é a verdade se ele é uma criança? Jesus fica na dele, como um bom sábio. Mas, humildemente, Jesus disse a ele, você só tem poder sobre mim porque assim o Criador quer. Porque se ele não quisesse, você não acha que eu teria uma legião de espíritos superiores que iriam zelar e me proteger? Um homem abriu um olho desse tamanho. Autoridade moral. Não confrontou ele, mas diz assim, eu estou respeitando os desígnios do meu Criador. E tem uma missão, uma tarefa a ser cumprida. Assim como cada um de nós. Né? Então, meus irmãos, essa é basicamente a ideia que nós procuramos trazer na noite de hoje para vocês a respeito disso. E, para finalizar, nós somos tutelados de Fabiano de Cristo. Tem irmãos aí que depois que ele assumiu o nosso lar, virou governador, começaram a bater assim, agora eu tenho patente. Né? Agora eu tenho patente. Tem gente até que já reviu o filme para ver as cenas das localidades, para escolher os locais. Aqui que eu vou morar, esse lugar aqui é bom, perto dessa árvore, tem esse chafariz aqui, beleza, porque eu sou colada com homem, sou tropa de elite.
Meus irmãos, só que vocês se esquecem que Fabiano tem o princípio dele, sim, fora da caridade não salvação. Fabiano é o nome, a gente podia trocar Fabiano por caridade, né? Ele é a caridade em pessoa. E trabalhar junto com o Fabiano não é mole, né, Alberto? Não é fácil. Por quê? Porque a gente tem que se doar o tempo inteiro. E detalhe, não tem essa de questionar, porque ele vai dizer assim, o que Jesus disse? Então para aí, eu já sei o que Jesus falou. Né? Amar ao próximo como a ti mesmo. Ele diz assim, qual o próximo? Amar ao próximo. Ele não determina o quem. Então é uma pessoa que matou, uma pessoa que suicidou, uma pessoa que fez... Não importa, ele é o próximo. Ele precisa de você. E o que você tem a dar a ele? O que você tem que doar a ele? Ele é Fabiano. Aí, se a gente for considerar a tropa de elite, ser assim, de elite de amar ao próximo, né? De estarmos ali o tempo inteiro procurando auxiliar e ajudar, seja quem for. E nós somos os tutelados dele, e ele acredita e confia em cada um de nós e nos dá a oportunidade da casa dele fazermos esse trabalho educacional em nós mesmos. Porque conhecimento nós já temos. Agora precisamos exercitar, colocar em prática tudo aquilo que nós aprendemos. O Roberto me chamou a atenção. No Divaldo eu não fui ontem lá, né? Mas a gente já sabe que a gente já conversou que nós temos uma proposta para o próximo ano. Ou seja, dos trabalhadores de Fabiano trabalharem mais, né? E eu também. Né? Então, ou seja, é trabalho, é prática. Somente assim nós vamos nos autoeducar na humildade, no amor, né? De compartilhar, de passar o que nós temos. Eu sempre dou o exemplo da pessoa que está lá, o náufrago. Está ali, o barco afundou, todo mundo pulou e ele foi o único, né, que caiu fora do barco. Então está lá, boiando, desesperado, porque não sabe nadar. Ele vai precisar de um exímio nadador para recuperar? Não. Basta alguém se aproximar dele e jogar o quê? Uma boia. Aquela boia ali com uma corda é o suficiente para salvar a vida dele. Não precisa de vir uma pessoa, super-homem, vir lá e pegar o cara e tirar da água e dizer assim, ó, só que lindo. Não. Ele só precisa de alguém estender a mão para ele. Muitas pessoas que entram aqui só precisam que a gente dê um sorriso para elas. Estender a mão, dar um abraço, dizer assim, ó, tá feia a coisa, não tá? Mas nesse segundo, deixa eu te dar um abraço para as coisas ficarem melhores. Aquilo é uma boia que ela precisava para ela não afogar-se. Isso é Fabiano. E cada um de vocês, cada um de nós, podemos fazer isso. Só depende de nós. É a nossa autoeducação baseada nesses ensinamentos da doutrina espírita e de Jesus. Como diz, né, Jesus falou que ia enviar o Consolador da doutrina espírita justamente para nós entendermos melhor o processo e reviver toda aquela situação que ele, né, passou junto de nós há 2000 anos atrás. Então, meus irmãos, é essa mensagem que nós viemos trazendo para vocês. Vocês são bem-vindos, todos, ao trabalho. Juntos. Ninguém aqui trabalha sozinho. Todos nós somos trabalhadores de Jesus e precisamos exercitar tudo isso. Então, a nossa casa, a casa de vocês, de todos nós, está sempre aberta a esse processo. Só depende de nós, né? Só depende de nós vivermos essa mensagem e nos educarmos para que nós sirvamos de exemplo aos que estão lá fora. A nossa família, nossos filhos, sobrinhos, o que for. Né? E ver assim, poxa, ele é diferente por quê? Fiquei curioso. Onde você frequenta? Ah, lá o grupo espírita. Ah, posso ir lá? Claro. E aí vai conhecer o Marcão, né? E aí todos vão poder compartilhar um com os outros tudo aquilo que cada um de nós tem. E aí a gente cresce, a gente se desenvolve e a gente a cada dia se torna seres mais felizes e mais úteis ao Criador. Boa noite a todos.